Sim, né, Lilian? Perfeito. Bem, quero agradecer também ao José Everaldo, que está conosco aqui no evento, né, fazendo a tradução. E no começo do evento eu o elogiei porque, embora muitos de nós saibamos muitos idiomas, o dele é um idioma espetacular, né, o Libras. E acredito que todos possam tirar pleno proveito da apresentação. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre, primeiramente, o que é o FS Isaac, né? O FS Isaac, ele é o Financial Services Information Sharing and Analysis Center. É um centro de compartilhamento de informações de segurança cibernética, é a maior referência global nesta questão de troca e intercâmbio de informações de inteligência para proteger as infraestruturas críticas do setor financeiro como um todo. Nós somos o principal nó de confiança dos bancos, das instituições financeiras, dos fundos de investimento, né, das asset managements de todo o planeta, que compartilham conosco informações de segurança que são relevantes para que possam ser consumidas em tempo real e garantir eficiência nas respostas a incidentes cibernéticos direcionados às suas operações financeiras. Vamos comentar um pouquinho agora sobre a América Latina, que tem sido alvo, né, como sempre, de fortes ataques cibernéticos. E acredito que todos vocês devam ter acompanhado as últimas notícias num boletim emitido pela Fortinet, como nós somos realmente um alvo, né, de ataques cibernéticos. 374 bilhões de tentativas de ataques na América Latina não é um número pequeno, né, é um número preocupante. E, infelizmente, o Brasil, por conta do tamanho, né, somos a maior economia latino-americana, tem aí levando o troféu, né, de sendo 84% de ataques direcionados a organizações brasileiras, ou o Brasil sofreu, né, essas tentativas de ataques, 10,8% aí no México, 1,89% na Colômbia e pouco menos de 0,5% no nosso vizinho Chile, né? Todos os países, obviamente, latino-americanos ficam preocupados, né, ao ver esse crescimento, perdão, exponencial nos ataques direcionados à América Latina, e isso põe o setor financeiro também em alerta, com certeza, por conta da relevância do setor financeiro nos seus países, né, onde existem bancos sistemicamente importantes, instituições financeiras que são essenciais para as transações eletrônicas, transações financeiras, para o dia a dia da população, né? Então, isso realmente tem preocupado a muitos especialistas e também a nós, obviamente, como principal detentor da confiança do setor financeiro em transmitir boas práticas de cibersegurança dentro das suas instituições parceiras. Bem, alguns outros dados também que eu gostaria de compartilhar com vocês vêm do Banco Mundial, que é uma referência também na América Latina em outros continentes, obviamente. Foi apresentado no seu último Cybersecurity Economist e Emerging Markets de 2024, né? Um estudo interessante que mostrou que na última década nós tivemos aí 25%, né, de aumento ao ano, somente considerando aí a última década, em incidentes cibernéticos relatados dentro da América Latina. Esse também é um número que pesa aí na preocupação de muitos chefes de cibersegurança, de detentores do poder de proteger as suas próprias instituições, né, aqueles que têm a sua responsabilidade pesada nos ombros com respeito a proteger os ativos das suas instituições. Mas note que é interessante que quando a gente fala de setor financeiro, cerca de 37% dos bancos da região foram vítimas de ataques que foram eficazes. O que a gente quer dizer com isso? Que realmente roubaram dados, ativos ou dinheiro nesses ataques cibernéticos ante essas instituições financeiras. Então veja aí como é grave, né, o problema que nós vemos aí
na América Latina. E um outro dado que vem da Organização dos Estados Americanos, né, com o qual nós temos uma relação muito próxima, né, entre FSAs aqui e esta organização, 39% dos incidentes não são reportados, ou seja, as pessoas sofrem caladas, né? Acabam muitas vezes pagando um preço alto por não estarem compartilhando o que estão vendo, não estarem pedindo ajuda ou não terem a madurez tecnológica necessária para poderem responder em tempo efetivo a um incidente cibernético que poderia violar os dados de seus clientes, corromper a sua integridade e a sua confiabilidade no mercado. E também um dado interessante vem do Global Cybersecurity Outlook 2025, do Fórum Econômico Mundial, que alerta que a Latam, né, a América Latina, sofre também com falta de confiança na sua capacidade de responder a incidentes cibernéticos, são significativos. O que deixa também a gente, né, organizações de cibersegurança em alerta para poder fazer de tudo, né, para ajudar a cobrir esse grande gap que nós vemos dentro da nossa região. Bem, mas os países não estão parados vendo isso, né? Até os governos, instituições, agências de cibersegurança, agências nacionais de inteligência, e outras esferas governamentais, eles estão preocupados com esse aumento e, obviamente, estão tomando ações efetivas para protegerem, né, os ativos financeiros dentro de seus países. Nós, orgulhosamente, no Brasil, temos leis específicas que permeiam a cibersegurança, né? Temos, principalmente no setor financeiro, decretos importantes que visam o estabelecimento de políticas de segurança cibernética no setor financeiro e que incentivam a colaboração e intercâmbio de inteligência. No Brasil, com certeza a grande maioria de vocês, né, já devem consultar muito, né, as resoluções do Bacen, a 4893, né, a instrução CVM 612, que foi substituída pela resolução número 35, né? Aqueles que fazem parte das seguradoras conhecem bem a Carta Secular da SUSEP, a 63821, né? E recentemente nós vimos aí empenhos do governo federal em promover uma política nacional de cibersegurança a partir de 2023. Na Colômbia, isso também tem se intensificado bastante. A Colômbia, por exemplo, ela tem um CECIR financeiro, um Centro de Resposta a Incidentes, encabeçado pela Associação Bancária Nacional, a Asobancária, junto com forças de segurança nacionais, que, amparados por alguns decretos-lei, tem também ajudado a proteger a infraestrutura crítica daquele país e manter o setor financeiro bem mais protegido, né? No Peru também acontece algo similar, a Superintendência Financeira de Bancos, né, a SBS, que também supervisiona o setor de seguros, emitiu em 2021 uma lei muito parecida com a nossa resolução do Bacen, que tem muito a ver com a proteção também do seu ambiente e segurança cibernética e visa o compartilhamento de inteligência, né, de incidentes relevantes entre os seus próprios pares financeiros no país, o que foi uma iniciativa muito importante no país. Nós, do FSAIS, é que estivemos também envolvidos, né, nessa iniciativa, o que tem ajudado bastante as instituições na região. Já o Chile, nosso vizinho, tem avançado bastante nessa questão. Eles já criaram uma lei marco de cibersegurança, né? E da infraestrutura crítica no país, criando também em 2024 a Agência Nacional de Cibersegurança, a ANSI, né, ou Agência Nacional de Ciberseguridade, que também é um marco histórico para a nação e o setor financeiro com certeza aplaudiu de pé esta grande iniciativa. E nós também do FSAIS é que apoiamos essa iniciativa no país. Outros países também caribenhos, como a República Dominicana, que é um país caribenho bem avançado também nessa questão. O Banco Central tem se preocupado com a questão de cibersegurança e proteger os ativos da nação. Inclusive, o Banco Central
com um decreto bem similar aos demais que a gente já mencionou aqui, tem incentivado, né, as instituições a compartilharem seus incidentes com o regulador, com o Banco Central, para que o seu departamento também de inteligência e cibersegurança possa agir em conjunto e dar uma resposta coletiva a incidentes cibernéticos. O FSISAC tem também apoiado essa iniciativa do Banco Central Dominicano para também proteger ainda mais os membros do FSISAC lá no país, e a mesma coisa fazemos no México, né? Embora ainda não tenha uma lei federal específica de cibersegurança, está sendo votada em Congresso, estamos acompanhando o processo, mas a CNBV, que é a Comissão Nacional de Segurança Bancária, né, de Supervisão Bancária, tem feito empenhos muito grandes e emitido decretos importantes relacionados à cibersegurança. E nós, na FSAIS, que inclusive no México, temos um grupo específico com os CISOs mexicanos, né, os chefes de cibersegurança no México, do setor financeiro, para também, né, estarmos dando a eles todos os subsídios necessários para se protegerem ainda mais, né? Mas exatamente o que fazemos, né, o que a nossa organização faz, ela promove a cibersegurança e a resiliência cibernética no setor financeiro para justamente, né, apoiar a maior blindagem nas infraestruturas críticas das organizações. Não importa o tamanho da organização, né, o FSIS é mantido pelos seus próprios membros anualmente, e temos uma larga experiência com respeito a projetos de cibersegurança, ciberdefesa e também compartilhamento de inteligência e boas práticas relacionadas a respostas a incidentes cibernéticos e também vulnerabilidades sistêmicas. Para que vocês tenham uma ideia, a gente não nasceu ontem, né? Nós já estamos ajudando o setor financeiro global desde 1999, depois de um decreto presidencial do Bill Clinton, o então presidente americano, né, que incentivou que se criassem ISACs, perdão, ou Information Sharing Centers, para apoiar o setor financeiro global. E com isso, né, já com esses mais de 25 anos de experiência, nossos membros já representam hoje mais de 100 trilhões de dólares em ativos financeiros. Para vocês terem uma ideia do tamanho da nossa responsabilidade nesse âmbito, né, de proteção das instituições financeiras. Aqui, para vocês terem uma ideia, como está a distribuição global, né, de países em que existam membros do FSISAC. Aqui na América Latina são 19 países, e nós contamos com escritórios de inteligência em Londres, Reino Unido, em Reston, na Virgínia, nos Estados Unidos, e em Singapura, na Ásia. Essas oficinas de inteligência, podemos dizer, eles trabalham 24 por 7, com pessoas que falam inglês, espanhol e português, para que possam atender todos os continentes onde existam membros, inclusive na área do Oriente Médio, né, onde existem ameaças prementes, físicas, e que possam estar relacionadas com cibersegurança. Nós também estamos bem presentes, né, na região da Europa, Oriente Médio e África, assim como também da região da Ásia Pacífico e Austrália. Nós estamos focados em proteger não só a Latam e o Caribe, como também todos os demais parceiros no conjunto global, né? Os analistas do FSISA que estão empenhados em produzir documentação de inteligência e produzir alertas em tempo real para que as organizações recebam a inteligência em tempo real, insumos em formatos de indicadores para que possam retroalimentar seus próprios sistemas de inteligência. Para que vocês tenham também uma visão geral de números, né, o FSISA aqui, ele tem como membros mais de 5.000 instituições financeiras em todo o mundo. Entre essas mais de 5.000, mais de 4.000 são bancos, instituições financeiras relacionadas, né, cooperativas de crédito, entre outros. No Brasil, são mais de 112 membros, apenas membros nacionais, né? Nós não estamos somando aqui as instituições internacionais que possuem a sua sucursal e operações no Brasil.
Mas na praia de vocês, né, da BIMA, que lidam com investimentos, ativos mobiliários, já são as 500 maiores empresas globais, incluindo brasileiras, algumas brasileiras já são membros do FSISAC. São mais de 210 seguradoras e 150 processadores de pagamento, sendo as principais, né, membros do FSISAC. Bem, a colaboração no Brasil ela tem sido muito ampla no setor financeiro nacional, a nossa colaboração com as instituições financeiras para cumprimento regulatório, né? Nós temos ajudado aí os grandes bancos e as instituições financeiras que estão debaixo da supervisão do Bacen a cumprirem as resoluções relacionadas a instaurar políticas de segurança cibernética e promover o compartilhamento, né, de informações de maneira segura, disposto ali na Resolução 4893/2021, na CVM 35 e na Carta SUSEP 638/21. Todas essas leis e decretos, né, destacam e endossam as iniciativas de compartilhamento seguro de incidentes relevantes. Bem, o que o FSISAC faz também em apoio às organizações que operam no mercado de capitais, né? As asset managements, as operadoras de rede, os fundos de investimentos, né? As administradoras de fundo de investimento. O que nós fazemos em benefício delas especificamente? Bem, como se trata de um mercado muito específico, com operações bem engajadas, né? Em sua grande parte são operações também internacionais, nós criamos alguns conselhos internacionais de cibersegurança em defesa que visam exatamente atender ao mercado de capitais. O principal conselho nós chamamos de SIRG, que é o Securities Industry Risk Group. Esse conselho de cibersegurança, ele é composto por mais de 1.112 usuários do FSIS aqui no mundo inteiro, das áreas de risco e segurança cibernética, e são representados aí por 350 empresas, membros do FSISAC, e todos os 1.112 usuários, eles são experts em segurança cibernética para ajudar aqueles que são membros do FSISAC a se defender de ataques e vulnerabilidades sistêmicas específicas, casos de fraude tecnológica específicas para a indústria de mercado de capitais. E debaixo do guarda-chuva do SIRG, nós mantemos outros subconselhos, né? Nós chamamos de Asset Manager Council, que é um conselho internacional de segurança para membros de asset management, para entender cumprimentos regulatórios, compreender melhor a segurança da informação e ameaças específicas para esse mercado. Também mantemos um segundo conselho, um conselho secundário também, que chamamos de Alternative Investors Council, né? Fornece um fórum para os gestores de ativos compartilhar informações relacionadas à segurança cibernética também no mercado de capitais, e o Broker Dealer Council, que visa mais fraudes e possíveis ameaças cibernéticas no setor de corretagem de valores, né? Então, ou seja, esses grupos específicos do FSIs aqui dão um grande suporte para as empresas da indústria de mercado de capitais para que possam proteger ainda mais os seus ativos, proteger ainda mais o seu cliente final, bem como as suas operações de mercado. Aqui eu detalho um pouquinho para que vocês tenham uma noção da distribuição dos membros do SIRG globalmente, né? É um orgulho dizer para nós brasileiros, né, que 34 das instituições que compõem os membros do FSIs é que estão associadas ao Securities Industry Risk Group e participam, né, compartilhando inteligência e consumindo inteligência da parte do FSIs para assim potencializar e amadurecer ainda mais os seus conhecimentos de cibersegurança e ciberdefesa. Algumas publicações do SIRG ficam disponíveis em nossas plataformas de inteligência, né? Aqui a gente detalha alguns documentos importantes com os quais o SIRG trabalha e publica com o apoio de membros
e outras organizações governamentais que têm a ver com o mercado de capitais, né? Versões mensais de alguns relatórios são disponibilizados para nossos membros no mundo inteiro, né? Que tem a ver com as operações de mercado de capitais, tem a ver com os participantes dos demais subconselhos do CERT. Mas um documento importante que nós temos publicado tem a ver com o olhar do regulador lá nos Estados Unidos, a CIFMA, né? Deve ser bem conhecida por todos vocês, mas nós mandamos uma versão mensal de relatórios importantes de inteligência e cibersegurança com o olhar do regulador, né, e a opinião dele sobre como as empresas do mercado devem se comportar em face a diferentes tipos de ameaça cibernética e outras newsletters que nós mandamos costumeiramente para alimentar os membros de informação relevante sobre o que está acontecendo no seu entorno dentro do mercado de capitais, quando o assunto e o tema é segurança cibernética e blindagem, né, de suas operações. Bem, que tipo de ferramentas o FSISAC oferece aos membros para que eles possam derivar maior proveito do conteúdo que a gente publica? Bem, primeiro vamos entender o que nós fazemos operacionalmente, tá? Nós aproveitamos as nossas próprias plataformas de inteligência para detectar e compartilhar informações específicas do setor financeiro com os nossos membros. O que isso engloba, né? Engloba alertas, indicadores e tendências de quais são as atividades maliciosas dos grupos de ciberdelinquentes, quais são as suas motivações, a quem eles preferiram atacar, por que eles preferiram atacar aquela instituição, quais são as táticas, técnicas e procedimento desses atacantes, né? Nós publicamos informes de inteligência que detalham essas atividades maliciosas, muitas vezes identificando esses grupos de criminosos, né? Para que você, da sua instituição financeira, possa, a partir dali, mapear um comportamento, né? Criar um mapa comportamental daquelas atividades maliciosas relacionadas àquele grupo. Nós também fornecemos a sua junta diretiva, que tem o poder de tomada de decisões de orçamentárias ou de elaborar planos e projetos de cibersegurança, né? Nós fornecemos relatórios detalhados para o seu C-Suite, para que vocês possam fazer as predições necessárias para o ano seguinte, com base no que a gente tem visto atualmente sobre os ataques, vulnerabilidades sistêmicas e outras ameaças cibernéticas relacionadas. Também é parte de um programa de membership dentro do FSISAC, a participação em chamadas de ameaças, como nós chamamos as threat calls. Estas chamadas são super interessantes, porque gigantes tecnológicos, tais como a Amazon, Microsoft, Apple e outros gigantes tecnológicos bem conhecidos de vocês, que são parceiros do FSISAC, que são membros do FSISAC, eles promovem algumas chamadas ad hoc para que vocês possam compreender exatamente o que está acontecendo nesse exato momento, regionalmente, com respeito ao mapa ou panorama de ataques cibernéticos que está acontecendo aqui no nosso país, ou na nossa região, perdão, na América Latina como um todo. Isso facilita, né, a visão de gigantes tecnológicos, até como a Fortinet, o mapa que nós apresentamos no início também, que é um parceiro global FSISAC, ajuda os membros financeiros a compreender, né, a que tipo de ameaças eles devem dar mais atenção naquele momento que está acontecendo aquela chamada específica regional. Então, isso é algo muito importante. Membros da FSISA que participam dessas chamadas, elas acontecem em português, em espanhol e em inglês, o que facilita bastante, né? Quebra a barreira idiomática. E vocês, obviamente, sacam maior proveito de toda a informação. Também é Já, parte de um programa do FSISAC a participação dos nossos já, membros só um em... Sim, minutinho, desculpa sim, pois não? interromper. A apresentação acabou caindo. Você poderia compartilhar de novo, por favor? Ah, claro, pois não. Exato momento que caiu? Faz Ou pouquinho já faz tempo. um tempo? Não, pouquinho tempo só.
Tá ok. Só um instante. Dê um sinal, por favor, se ela aparece. Apareceu aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, é possível também, a partir de uma membership, o usuário do FS Isaac participar em exercícios cibernéticos que simulam ataques, né, a uma empresa modelo, perdão, e os analistas de cibersegurança, os responsáveis por defesa cibernética de Red Team, Blue Team, né? Os Chief Information Security Officers, né? Os gerentes de cibersegurança, eles aprendem e amadurecem seus conhecimentos em como reacionar a diferentes tipos de ataques, como Business Email Compromise, ataques de ransomware, análises de malware, né? Então, isso ajuda bastante no amadurecimento das suas equipes de segurança, entendem conceitos, entendem qual é o momento exato que se deve tomar uma ação para responder a incidentes e etc. E quem utiliza o FS Isaac é uma linha vertical muito ampla de organizações financeiras, já que desde que elas tenham autorização para operar no país como instituição financeira, já são elegíveis como membros do FS Isaac. Então, isso desmistifica, né, o que muitos pensam sobre a associação ao FSISA, que como somente grandes organizações participam, ou é algo muito caro. Não, isso não acontece, porque nós somos mantidos pelo setor, né, nós não temos dono, não somos um provedor, né, nós somos um produto de prateleira do mercado, mas nós somos uma comunidade internacional que compartilha informações de segurança. Por isso, desde pequenas fintechs, pequenas organizações, né, até grandes conglomerados, inclusive os reguladores do sistema financeiro, são muito bem-vindos para fazer parte do nosso grupo de membros, sendo que os principais usuários desses serviços são redes, né, segurança cibernética, pessoas que estão envolvidas diretamente nas camadas de defesa das suas organizações, na resposta a incidentes, inclusive pessoas do departamento jurídico gostam de utilizar o FSISAC, compliance, né, para ver aspectos regulatórios que os próprios reguladores do sistema financeiro também compartilham junto da nossa rede e junto à nossa comunidade. Bem, como que funciona o fluxo de inteligência, né? Não é necessário ser um expert em segurança cibernética ou alguém altamente gabaritado para usar as ferramentas do FSISAC. O FSISAC possibilita que os recursos de ferramentas sejam utilizadas da melhor maneira possível, de uma forma fácil, né? Autoexplicativa para que os membros possam compartilhar inteligência e receber informação de inteligência. Então, o fluxo acontece mais ou menos assim de troca de informações, tá? Primeiro, o Emphasize que analisa e dissemina informações sobre ameaças cibernéticas, criando esse fluxo. Primeiro, os membros mandam informações, tá, para o FSISAC, já com algum contexto, ou seja, olha, está passando um incidente cibernético com essas e essas características, né? E nós daqui mapeamos essa e essa atividade maliciosa com esses indicadores de comprometimento, com hashes, domínios, números de IPs maliciosos, etc. Então, os membros mandam essa informação para nós, mas não só os membros financeiros, tá bom, pessoal? Mas como também outras organizações com as quais nós temos uma relação muito próxima, das quais eu vou comentar daqui a pouquinho. Agências de inteligência, instituições governamentais que visam também a proteção dos seus países, alimentam a nossa base de inteligência e, com isso, duas equipes do FSIS é que vão fazer uma avaliação daquilo que está recebendo. Então, não é simplesmente um hub de troca de informações sem nenhuma curadoria, né? Pelo contrário, nós temos um filtro humano, né?
nas nossas equipes, para que possam entender e compreender exatamente o que está sendo compartilhado e aplicar um protocolo de confidencialidade de tudo que está sendo publicado dentro da nossa plataforma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda informação que chega ao FSISAC passa por uma curadoria e é aplicado um Traffic Light Protocol, ou um protocolo de semáforo, para que quem recebe a informação, né, quem vai consumir a informação e quem também está compartilhando informações com o FSISAC, possa compreender exatamente a que e a quem, né, se pode atribuir aquela informação ou se pode compartilhar aquela informação que está dentro da nossa plataforma. Isso é importante, pessoal, porque você pode compartilhar informações conosco de maneira anônima, ou seja, a sua identidade ou a identidade da sua empresa não vai ser revelada quando nós publicarmos aquilo que você compartilhou conosco. Pelo contrário, o que nós vamos fazer é simplesmente aproveitar o aspecto técnico da informação, que vai servir que vai ser útil para as outras empresas se defenderem, né? As outras empresas que estarão recebendo essa inteligência possam se defender, possam criar ou criar um programa específico de ciberdefesa com respeito àquela ameaça específica, ou fortalecer ainda mais ou retroalimentar os seus próprios sistemas de defesa cibernética com a inteligência que nós estamos proporcionando de maneira totalmente anônima. Então, aplicado esse protocolo de confidencialidade, nós abrimos uma plataforma chamada Share, na qual nós hospedamos todos os alertas globais de cibersegurança emitidos pelo FSISAC. Ou seja, a Share é o centro, né, é o centralizador, melhor dizendo, de todas as informações que nós compartilhamos no setor financeiro, os ataques, as ameaças cibernéticas, as boas práticas relacionadas, os patch management, né, que você precisa gerenciar. Então, as recomendações de especialistas do FSISAC e de outros gigantes tecnológicos associados também estarão lá na plataforma para consumo em tempo real. Você acessa a plataforma, né, está hospedada em nuvem, através de usuário, senha e autenticação múltiplo fator, né, com total segurança, para que a sua empresa possa consumir e transmitir informação para nós, com toda a segurança possível. E uma segunda plataforma nós chamamos de Connect, que é justamente uma plataforma para conectar os usuários da FSISA, que são mais de 26 mil usuários no mundo inteiro, que estão consumindo inteligência e compartilhando inteligência. E, é claro, um volume tão grande de informações, né, já que é uma plataforma global, é necessário também que exista um facilitador para que você consuma os insumos para retroalimentar seus sistemas, e nós promovemos através de metodologia STX-TAXI, que é um modelo de taxonomia para você receber essas informações através de uma API, ou se tiver, por exemplo, uma ferramenta como o MISP, né? É totalmente possível fazer alimentar, né, desde o nosso repositório de inteligência e descarregar a nossa inteligência para o seu repositório local de consumo dessa inteligência, para que você automatize o processo e tenha um grande ganho de recurso humano e um ganho de tempo também na resposta a incidentes pela ingestão dessas informações. E então, a partir daí, nós compartilhamos, né, dentro dessas mesmas plataformas comentadas, todos os incidentes, os indicadores de comprometimento, as campanhas de malware, as campanhas de phishing, as táticas, técnicas e procedimento dos atacantes e algumas ações que a gente coloca numa incubadora para compreender o comportamento do grupo delinquente, para que você também possa compreender, né, através de boas práticas e através, perdão, de algumas outras ferramentas de mitigação de riscos, quais são alguns reportes ou alguns boletins que nós publicamos restrito aos nossos membros, com toda a metodologia do ataque e tudo que os fraudadores utilizaram para poder afetar determinadas empresas do setor financeiro. Bem, aqui está um modelo, apenas para que vocês tenham uma noção de como é a plataforma Share, né? Uma plataforma super fácil de utilizar. Aqui na seta à esquerda, nós já podemos identificar
quais são, né, quais dessa lista já estão classificadas, os alertas já estão devidamente classificados de acordo com a madurez de risco, de acordo com o nível de risco, melhor dizendo, que cada uma delas representa, se se trata de uma inteligência coletiva, se se trata de uma vulnerabilidade sistêmica, se se trata de um incidente cibernético que já está em curso e que já tem informação contextualizada dentro, do Infor, tá? Toda essa lista, pessoal, de informações que a gente publica, ela é absolutamente parametrizável de acordo com a sua necessidade primária. Você, do mercado de capitais, por exemplo, poderá criar um canal específico dentro da plataforma, no qual você vai receber somente informações que sejam mais relevantes para o seu tipo de negócio, né? Existem canais específicos que você pode criar com tags, com etiquetas específicas sobre quais ataques você quer acompanhar, se é, por exemplo, uma vulnerabilidade Log4j que você queira acompanhar, se você quer acompanhar um ataque do Scatter Spiders ou algum ataque Zero Day. É uma ferramenta super parametrizável, né? Você pode, por usuário, criar diferentes canais e ao clicar em um desses eventos, se você tiver, né, uma pessoa à disposição para fazer uma consulta periodicamente à plataforma, ao fazer um clique, né, em um desses eventos, você vai ver aí a quantidade de informações que já vai estar contextualizada, e publicada em cada um dos alertas que a gente emite. Esses alertas são publicados em tempo real, a atualização também é em tempo real, de tudo que nós fazemos, tá? Para que você possa consumir essa informação o mais rápido possível para poder compreender quais ameaças prementes estão acontecendo aí na sua região, no seu país e para o seu tipo de negócio. E a plataforma Connect, como eu disse, é uma plataforma que interconecta os mais de 26 mil usuários. Através dessa plataforma, você tem acesso a mais de 70 comunidades de interesse distintas, conselhos internacionais de cibersegurança e defesa, que vão proporcionar à sua equipe, né, um canal aberto, porém, um canal aberto de comunicação com as nossas equipes de inteligência, contudo, privativas a membros do FSISAC, né? Você vai participar de várias comunidades de interesse que tem a ver com o seu tipo de negócio e poder contatar diretamente os meus analistas de inteligência da minha equipe de inteligência nos Estados Unidos, Inglaterra e Singapura. É, a barreira de idioma não é um problema, fique tranquilo, né? Temos analistas brasileiros, inclusive, que ajudam no suporte à resiliência cibernética, vão te dar dicas, vão te dar orientações também, de várias formas. Você pode acessar por esses canais, os canais mais populares do FSISAC, onde centenas de profissionais e especialistas de risco cibernético estão conectados em tempo real, dentro dessa plataforma, né, no mundo inteiro. E você pode abrir também um chat em tempo real para conversar com qualquer instituição que já seja membro do FSISAC em qualquer parte do mundo, né? Ou seja, imagine que você, na sua empresa, né, queira estabelecer um contato com uma empresa X, que você admira muito a estrutura de segurança cibernética, e queira conversar diretamente com os responsáveis, com os CISOs dessas organizações. Se eles estiverem conectados aqui, né, você pode começar uma conversa com eles privativa em tempo real para compartilhar inteligência e consumir informação relevante, trocar experiências, projetos, né, pegar dicas com esses profissionais altamente gabaritados, o que é uma grande vantagem para quem é membro da FSISAC, né? Todos os membros tiram muito proveito dessa plataforma Connect e as suas múltiplas funcionalidades. Bem, para que vocês tenham uma noção do ano em resumo de 2024, né, de todo mundo que utilizou essas ferramentas, eles tiveram aí o benefício de receber mais de 10 mil alertas no ano de 2024, cerca de 48 mil indicadores de compromisso, né, para retroalimentar os seus próprios sistemas. Interessante falar de IOCs, pessoal, aqueles que já estão bem engajados, né, na segurança cibernética sabem do que eu estou falando, da importância de receber IOCs o quanto antes possível, né, para que você tenha
um contexto do que está se passando naquele momento, quais são os IOCs envolvidos naquele ataque, porque nossos IOCs chegam, em média, cerca de 23 dias antes aos nossos membros do que os seus próprios provedores de inteligência, né? Ou seja, as empresas contratadas para fazer essas varreduras. Então, tamanha a importância dessa agilidade nesse processo, os cerca de 26.400 usuários em 75 países puderam, certamente, aproveitar bastante, né, dessa velocidade, dessa celeridade para garantir a sua segurança cibernética. Também hospedamos 72 chamadas emergenciais quando realmente quando víamos um ataque premente ou um ataque que estava se alastrando no setor financeiro, nós fazemos chamadas emergenciais virtuais com todos os chefes de inteligência das organizações membros para manter eles bem sintonizados sobre tudo o que está acontecendo com respeito àquele ataque que é mais duro ao sistema financeiro. E emitimos aí cerca de 16 relatórios técnicos emergenciais, que incluiu também aí o caso da CrowdStrike, né, que nós geralmente montamos um canal específico para compartilhamento de informações sobre diversas vulnerabilidades, né, para sempre alimentar nossos membros com informação relevante o mais rápido possível. Bem, gostaria de comentar também com vocês que o FSISA, em benefício dos membros, ele participa de várias iniciativas público-privadas em apoio à resiliência ou recuperação de negócios quando uma instituição é atacada e sofre bastante para se recuperar de um ataque cibernético, né? Nós temos algumas alianças estratégicas para garantir também a segurança dos membros. Com respeito à resiliência, o FSISAC conta com 2 subconselhos de segurança cibernética, que é o FSSC, o Financial Services Sector Coordination Council, é uma subsidiária do FSISAC nos Estados Unidos, que promove estratégias de resiliência cibernética ou recuperação de negócios, até quando seus backups falham, né, em proteger a infraestrutura crítica. Em apoio em conjunto com o Sheltered Harbor, que também é um conselho de especialistas em resiliência cibernética. Nós não somos uma organização governamental, mas é necessário manter um relacionamento muito próximo com organizações governamentais, tais como o NIST. Muitos conhecem, né, o National Institute Standards of Technology dos Estados Unidos, é como se fosse um Inmetro, né, nos Estados Unidos, mas nós ajudamos a desenhar frameworks, né, ou esquemas de segurança cibernética nos quais se devem pautar para desenhar a sua estratégia de defesa cibernética, e essa experiência nós transferimos aos membros do FSISAC, o que é de grande ajuda, né? Também somos membros do FIRST, e os gigantes tecnológicos, basicamente todos os mais destacados são membros do FSISAC, além da ajuda que nós temos do FBI, da Interpol e da Europol e de vários centros de resposta a incidentes, com os quais nós temos uma relação muito próxima, e essa experiência que nós angariamos dessas organizações, nós transmitimos também aos membros do FSISAC. E aqui, para vocês terem uma noção dos programas de resiliência público-privados que nós hospedamos em 2024 e continuamos a hospedar agora em 2025 para os membros, né? Uma iniciativa muito importante que beneficia membros do FSISA, que é o Cyber Attack Against Payment Systems, o CAPS. O CAPS é um exercício cibernético simulado de 2 dias, que é muito importante para os que estão na linha de frente de cibersegurança. E nesse simulado você tem a oportunidade de exercitar os seus próprios conhecimentos de cibersegurança e defesa cibernética, e nós desafiamos, né, o seu profissional de segurança a dar respostas oportunas quando está encarando um ataque robusto aos sistemas de pagamento e às infraestruturas críticas da sua organização, o que com certeza capacita ainda mais os colaboradores da sua empresa.
Também nós temos uma larga experiência na execução desses tipos de exercícios cibernéticos, como tabletops ou cyber range exercise, porque nós somos um dos principais organizadores do Locker Shields da OTAN, né? E nós transferimos também a experiência que nós temos na OTAN para os nossos membros do FS Isaac. E o FS Isaac já está vários passos à frente também com respeito à IA, inteligência artificial. O FS Isaac tem conselhos específicos de segurança que estão enfocados em inteligência artificial, focados no seu uso, né? Para o bem ou para o mal, e nós temos alguns frameworks, algumas guias para os profissionais de inteligência já aplicarem junto com o IA. Inclusive, o framework do NIST atualmente, né, já está prevendo o uso de políticas de inteligência, de cibersegurança, englobando inteligência artificial, e nós também estamos proporcionando isso aos membros. Aqui gostaria de destacar alguns conselhos internacionais de inteligência, o BRC. O BRC ele facilita bastante o intercâmbio de informações, é um conselho de recuperação de negócios que está à disposição dos membros financeiros do FS Isaac, né? É ele quem coordena os exercícios cibernéticos em várias partes do mundo e está organizando exercícios setoriais para 2026 aqui na América Latina. E os membros receberão informações em breve sobre essas iniciativas. Também para vocês do mercado de capitais, a gente sabe que ordem de pagamento, né, de clientes ou registros de operações financeiras ou ordens de investimentos, etc., são muito importantes serem mapeadas, garantir a segurança dessas operações entre você, seus clientes, operadores de fundos, etc. E nós temos 3 conselhos de riscos de pagamento muito focados nesta questão e que estão também à disposição dos membros do FSI, assim como também conselhos que visam a administração de riscos cibernéticos e fraudes cibernéticas, né? Nós temos o Social Engineering Strategy Working Group, que é um grupo de trabalho focado em engenharia social, né? Muito utilizado em fraudes tecnológicas, perdão, e realmente esse grupo tem beneficiado a centenas de membros do FSIs aqui no mundo inteiro, participam de suas reuniões, conseguem informações de boas práticas, assim como o Fraud Strategy Working Group, que é um conselho internacional de investigadores de fraudes e especialistas em riscos cibernéticos, que também fica à disposição daqueles que se afiliam ao FSIs. Gostaria de brevemente comentar de alguns casos de sucesso, né? Que o FSIs aqui foi uma peça-chave para ajudar os membros no mundo inteiro a se defender contra algumas vulnerabilidades sistêmicas, como foi o exemplo do Log4j, muito conhecido para a maioria de vocês aí que estão na área de segurança cibernética, né? O FSI ele cria um canal específico, como é costumeiro quando existe uma ameaça premente, né, dentro da sua plataforma Connect, com um tópico de Log4j. Membros da FSIs aqui, em um tempo curtíssimo, compartilharam informações que tinham a ver com recursos de código aberto relacionado com o Log4j, que é um CVE, né? E conseguimos aí chegar numa conclusão bem interessante de quais seria a melhor boa prática para se aplicar numa vulnerabilidade dessa, e compartilhamos assim em tempo recorde, em poucas horas, um manual importante que pode ajudar vários membros a se defenderem e atualizarem os seus sistemas internos para poder, assim, encarar essa vulnerabilidade. Um outro caso interessante foi do Zloader Botnet, né, que uma operação conjunta entre o FS Isaac e a Microsoft, nós conseguimos uma liminar na justiça em favor do setor financeiro, né, que levou à interrupção legal e técnica desse botnet Zloader e todas as suas operações. A Microsoft ela obteve essa ordem judicial, né, para controlar 65 domínios que estavam sendo usados pelos operadores do Zloader para expandir o botnet,
E nós, da nossa equipe de inteligência, junto com a equipe da inteligência da Microsoft, pudemos defender aí cerca de 3.000 organizações no mundo inteiro que poderiam sofrer, né, dentro do setor financeiro com essa ameaça naquela época. Também o Halfman, que era um ataque, uma vulnerabilidade zero day, o FSI que também pôde ajudar mais de 800 membros com respeito à análise que nós fizemos dessa ameaça importante. Emitimos relatórios específicos sobre o Halfman e conseguimos aí garantir uma maior resiliência para aqueles que eram membros do FSI. Bem, pessoal, essas são as colaborações, né, que nós damos ao mercado financeiro e que o FSAIS aqui se orgulha em apoiar a todos, né? Esses são grandes benefícios, obviamente, para quem se torna membro. Falando de benefício do FSAIS, é que eu gostaria de comentar com vocês e desmistificar, né, um pouco do que a gente já conversou com a Ambima no passado, sobre os custos de se associar ao FSAIS aqui e ter, né, acesso a toda essa inteligência, expertise, apoio, né, à resiliência cibernética, suporte das nossas equipes de analistas, etc. Nós fizemos um levantamento entre os 1.014 associados da Ambima e percebemos que mais de 93% dos associados à Ambima pagariam uma anuidade de US$ 1.500 apenas para serem associados do FSI, né? E um dado interessante que talvez interesse a você aí que tá nos ouvindo, né, está nos assistindo, é que entre os associados da Ambima nós já temos 42 grupos financeiros, né, nacionais e internacionais, que são membros do FSI, né, já estão usando as nossas ferramentas, estão utilizando a nossa expertise como apoio e suporte em seus projetos de cibersegurança, né? Então, obviamente, tudo isso gera, acredito eu, um alívio, né? Gera um alívio para você que pensa em se associar ao FSI, que ter essas vantagens e que estava preocupado com as questões orçamentárias, tá aí, acho que uma boa notícia para você, né? Pessoal, eu encerro aqui a minha parte do que eu separei para vocês. Fiquem à vontade em me contatar. Eu, nesse momento, estou no Brasil, eu estou em São Paulo, né? Estarei aqui no Brasil até meados de outubro desse ano, mas será um grande prazer conhecer vocês pessoalmente e eu estou à disposição aqui do Augusto, dos organizadores e também de vocês na audiência para responder a perguntas relacionadas ao que nós fazemos ou se ficou alguma dúvida no conteúdo da apresentação, ok? Muito Augusto, obrigada, passo a Isaac. palavra, ou Nós melhor, Lilian, passo a palavra para ti. temos uma dúvida do Irã relacionado à API, se a plataforma ela possui API. Feito, Lilian. Sim, é possível que através de uma API você consuma todos os meus IOCs da minha base global, do meu repositório global de inteligência, e se você tiver qualquer outra ferramenta que esteja associada a esse consumo, como o Threat Connect, Darktrace, MISP, se você tiver um CIEM, Splunk, tudo isso é bem compatível e a resposta é sim, com certeza. Muito obrigada. Queria agradecer a presença de todos, também comentar aqui no nosso chat foi colado o link do nosso guia técnico de segurança cibernética. Vocês podem consultar lá e agradeço a presença de todos aqui em virtude do tempo. Se tiver mais alguma dúvida, nós ainda temos um minutinho. Acho que não. Tá bom, muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, até uma próxima. Felicidades a todos. Até mais. Foi um grande prazer.